Vamos orar. Pai, obrigado pela vida do pastor Eugênio. Te damos graças por ele, por tudo que o Senhor fez desde ontem, hoje pela manhã. Senhor, um tremendo culto, e com certeza o Senhor nos fará, Pai, nessa noite também vermos, a Deus, a adoração, a intimidade. Promove em nós, Senhor, esse desejo, esse querer. Abençoa o teu filho, Pai, para a honra e glória do teu nome. Amém. Boa noite, paz do Senhor. Existem algumas decisões importantes na vida das pessoas. Vou falar de duas. A primeira decisão, e a mais importante, que uma pessoa precisa tomar na sua vida, é entregar seu coração ao Senhor Jesus. Essa é a decisão mais importante de toda a vida de qualquer ser humano. Porque essa decisão de entregar-se para o Senhor Jesus vai determinar todo o restante da sua vida aqui na terra e para a eternidade. Então não existe nada mais importante do que entregar a sua vida para Jesus. Quem pode dizer amém? A segunda coisa mais importante da vida de uma pessoa é ter alguém para passar a vida junto com. E faz 40 anos que eu conheço uma pessoa, que estou vivendo com ela, e nessa noite nós estamos celebrando o nosso aniversário de casamento. E antes de entrar na palavra, eu gostaria de louvar ao Senhor com uma canção, com a ajuda aqui do pastor Fábio, que desejar. Eu agradeço, meu pastor, pela sua disponibilidade. E é mais ou menos uma síntese daquilo que aconteceu na nossa vida. Se nós temos alguma coisa, se somos alguma coisa, foi porque Ele nos ajudou. Então essa canção, ao lado do Senhor, a minha esposa ajudou a ser o que eu sou hoje. Então eu sou grato primeiro a Deus, depois a ela. Será que vai dar para cantar? Um pouco mais de piano para nós. Pelas coisas que Ele fez por mim, coisas não merecidas que Ele fez em seu amor por mim. As vozes de 1 milhão de anjos não bastariam para dizer tudo o que sou e o que espero ser. Eu devo tudo a Deus. A Deus toda glória.
também a Marlene, pastor Jardim, vamos juntos orar, né? Irmãos, 40 anos, né? Eu sempre digo que no meu dia a dia, na convivência, né? Fica aqui, os pastores aí do lado, na minha convivência, no dia a dia, né? Nós aqui na igreja, com a nossa labuta aqui, o pastor Eugênio tem sido para mim uma referência. No meu casamento, na minha vida, na minha família, pela forma, pelo marido que ele é. Eu tenho aprendido muito com ele, pelo marido. Se você quer aprender como tratar uma esposa, como ser um bom marido, faça um curso com o pastor Eugênio. A sua mulher vai agradecer muito. Amém? Vamos orar, estenda as suas mãos, vamos ficar em pé, né, irmãos? Vamos honrar a Deus, honrar o nosso pastor. Glória a Deus. Senhor Jesus, nós queremos como igreja te agradecer pela vida dos nossos pastores, pela vida do pastor, pela vida da pastora. Senhor, e muito obrigado por todo esse tempo que o Senhor sustentou, que o Senhor abençoou, que o Senhor cuidou. Pai, em nome de Jesus, como a tua palavra diz que um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade, e é verdade, Pai. Obrigado porque Espírito Santo, o Senhor construiu aqui uma base, um relacionamento, Deus, voltado pela tua palavra, Deus, e que continue sendo cada vez mais, Senhor, eles como pastores, como esposo, ele como esposa, sendo referência para nós que estamos ainda, Senhor, nessa caminhada. Abençoa a vida deles, e nós oramos, guardamos a vida dos teus filhos. Muito obrigado, Senhor, por fazermos parte agora da sua história, da sua vida, e aprendendo com eles. Muito obrigado. Nós o abençoamos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir Jesus. Isso, veja a Deus. Pode ficar. Aleluia. Você perguntar para ela se eu sou bom marido. Obrigado. Ótimo, ótimo. Ela vai dizer que não, né? Não, demorou para chegar nesse ponto, teve que apanhar muito, cara. Mas uma das coisas lindas da nossa vida é que nós estamos juntos aqui com vocês há quase 4 anos. E nós podemos dizer isso de todo o nosso coração. Tem sido muito bom conviver com pessoas tão especiais quanto vocês, né? Tem sido um lenitivo para a nossa vida, e muito bom fazer parte dessa igreja, conhecer cada um de vocês. Não conheço todos, né? Eu costumo dizer que termina a reunião, quando a gente consegue chegar na metade da igreja, a outra metade já foi embora, mas recebam mesmo o nosso carinho, nossa gratidão pelo que vocês são na nossa vida. Meu pastor Jardim, pastor Kelso, pastor Marcão, pastora Marlene, né? Não é fácil aguentar o Marcão aqui todo dia, mas abra comigo, por favor, lá no livro de Apocalipse, capítulo 1. Eu não sei pregar longamente, né? As minhas pregações são meio rápidas mesmo. E eu espero ardentemente que o Espírito Santo continue fazendo dessa maneira. que ele possa falar tudo que tem que falar de uma forma profunda no nosso coração nessa noite. Gostaria também de dar uma palavra de gratidão aos nossos obreiros. Onde estão os nossos obreiros que trabalharam ontem? Muito obrigado. Vamos dar um aplauso aos nossos obreiros. Muito obrigado, pessoal. Tirando o que estava errado, o resto deu tudo certo. Foi muito bom. Glória a Deus. Muito obrigado mesmo. Deu muito trabalho, desde as 4 horas da tarde até quase 11 horas da noite. Foi tudo muito bem, para a glória do Senhor. Ontem nós começamos a falar sobre a questão de frutificar diante do Senhor, né? Que o fruto é algo que é inerente de uma planta, que é algo inerente de uma planta, uma vez que ela vai frutificar, florescer e se multiplicar, né? E o Senhor está esperando, olhando para cada um de nós, aguardando aquele fruto da palavra dele que está germinando dentro de nós. Então você tem uma semente dentro de você. Essa semente é a palavra do Senhor, e a semente, ela vai brotar, ela vai florescer, ela vai enraizar, ela vai começar a crescer
Eu não entendo muito, né, de matemática e criar as folhas, etc., e frutos, e a multiplicação. Aliás, falando sobre coisas dessa área aqui, caminhar numa seara perigosa, né? Porque o nosso pastor ele é engenheiro agrônomo, então ele manja tudo desse negócio. Então ele tenta qualquer coisa, ele fala, não é bem assim que o negócio acontece, o negócio acontece diferente. Então, mas é mais ou menos assim, plantou, enraizou, começa a crescer, folha, flor, fruto. Há uma semente dentro de você. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Há uma semente. Essa semente pode estar em vários estágios, né? Mas um dia o Senhor quer colher um fruto do seu trabalho, na minha e na sua vida, e Ele vai se alegrar. A palavra diz que Ele vai se alegrar com o fruto do seu penoso trabalho, né, irmão Pelosi? Você deu muito trabalho para o Senhor, não? Irmã Isa. Mas o Senhor vai se alegrar, porque nós estamos caminhando para essa direção. E nessa noite eu falei um pouquinho sobre isso. A irmã Raquel Novaes, aliás, pode dizer para algumas pessoas assim, ó, se você não veio, você perdeu. Você deixou de ser enriquecido. Você, olha, imagina que se tivesse assim um cheque de 50 mil reais disponível para você ali, e você não veio buscar. Pode falar, bobão. E quem veio ontem? Quem esteve aqui? Olha lá, olha que legal, olha que gostoso. Valeu ou não valeu, pessoal? Valeu! Né? Ela ministrou sobre pelo menos 3 aspectos da adoração vertical e a adoração horizontal, porque a raiz da palavra adoração na Bíblia é serviço. Todas as palavras que são traduzidas como adoração para nós, para o nosso português, elas têm como raiz a palavra serviço. Os americanos entenderam bem isso e colocam o nome no seu culto de service, né? O service, de Sunday Morning Service, o serviço ao Senhor, a adoração ao Senhor aos domingos de manhã. Então existe um aspecto muito importante na adoração, que é o aspecto vertical, nossa relação com Deus, mas existe também um aspecto muito importante, que é o aspecto horizontal, quando nós servimos uns aos outros, quando nós abençoamos uns aos outros em nome do Senhor, nós de alguma maneira estamos adorando ao Senhor. Então o irmão que faz qualquer coisa em nome do Senhor, qualquer ação, qualquer movimento que você faz em nome do Senhor, você está de alguma maneira ofertando isso ao Senhor. Quem pode dizer amém essa palavra? Então a adoração ela tem o sentido vertical, com a nossa vida com Deus, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, e o sentido horizontal, quando nós abençoamos uns aos outros como corpo. Nós somos dependentes uns dos outros. Eu dependo de você. Você depende do irmão que está ao seu lado, você depende das pessoas que estão aqui, porque nós somos corpo. Então não existe uma célula que seja isolada e tenha sua vida isoladamente. Isso não existe, ela vai morrer, porque ela não tem como se nutrir, ela não tem como também dar nutriente, dar energia para aquele corpo. Então ela não dá energia, não recebe energia, ela morre. E você foi chamado para viver. Quantos querem viver? Diga, eu quero viver. Diga, eu quero viver. Para abençoar os meus irmãos. Quem diz amém? E hoje de manhã Paulinho pregou usando aquele texto do rapto da arca, né, Paulinho? Pelos filisteus. Os filisteus, numa batalha contra os israelitas, raptaram a arca, levaram lá para suas cidades, e foi a pior viagem para eles, porque só deu acidente, só deu problema, ratos e úlceras e etc. O Deus dele quebrou a cara, se espedaçou, foi tudo muito ruim. Eles devolveram rapidamente a arca para os israelitas. E aí o Paulinho pensou desta passagem 5 tipos de pessoas que estão na lida, até chegar finalmente em Obed-Edom, né, um levita que recebeu a arca na sua casa, e durante 3 meses a casa dele prosperou, a sua família prosperou, e aquele era um homem separado para o serviço do Senhor. Mais tarde ele é listado entre aqueles que estariam servindo ali juntamente com os outros levitas no serviço a Davi.
Obed-edom fala de obediência, fala de receber a presença de Deus, fala de desejar a presença de Deus, de andar na presença de Deus. E em contrapartida com os filisteus que levaram a arca como se fosse um troféu, ou com aqueles filhos de Eli, Ofni e Finéias, que levaram a arca para o campo de batalha como se fosse um fetiche, como se fosse ali algo para que desse sorte, né? Assim como muitas pessoas deixam o salmo. Qual é o salmo aberto? Não? 91, já está ficando meio. Acho que isso que vai trazer a bênção do Senhor, sabe? A bênção do Senhor, ela vem quando o Senhor está morando aqui dentro. Põe a mão no seu coração. Aleluia. É aqui que o Senhor tem que morar. E a partir daí, a sua casa, o seu ambiente de trabalho, o seu ambiente de estudo, tudo vai ser abençoado, porque você vai irradiar essa presença de Deus, você que vai irradiar essa bênção. Compreende? Quem pode dizer amém? Então é muito mais interessante a presença de Deus dentro de nós do que nós buscarmos alguns fetiches evangélicos, né? Aguinha, não sei do que, embora Deus use tudo isso, né? Nós não descremos nisso, né? Certa vez alguém não podia vir numa reunião e trouxeram uma peça de roupa daquela pessoa e oramos por aquelas peças de roupa e a pessoa foi curada. Nós cremos nisso. Agora, esse é o modus operandi direto de Deus? Não. Deus pode fazer o que Ele quiser, quando Ele quiser, do jeito que Ele quiser, se quiser, porque Ele é Deus. No dia que a gente disser que Deus tem que fazer do nosso jeito, o nosso Deus já não existe mais. Quem diz amém? Ele é Senhor, Ele faz da sua maneira. Amém? Então nós somos muito edificados por várias palavras. A palavra da Raquel Novaes foi bênção, a palavra do Paulinho foi bênção. E eu quero que nessa noite também você seja abençoado por uma revelação maior da graça de Deus no seu coração, algo maior na sua vida, algo que vai despertar você para uma vida um pouco mais abundante na presença do Senhor. Se você já tem experimentado um pouco da graça, do amor de Deus na sua vida, eu gostaria que com esta palavra que nós vamos meditar um pouquinho nela nessa noite, você tivesse um despertamento para algo mais intenso na sua vida, para uma vida devocional mais intensa, mais significativa, que vá além da obrigação, que vá além da forma, que vá além do seu costume até, e passe a ser algo vivo, passe a ser algo que seja dinâmico, ou como diz o Paulinho, muito louco. Não posso usar, muito doido. Uma coisa que vai transformar a nossa vida. Amados, nós estamos vivendo dias. Quantos creem que nós estamos vivendo dias que estão caminhando rapidamente para um final, para alguma coisa? Algo vai acontecer rapidamente. Não sabemos quanto esse é o rapidamente. Deus ele tem todo o tempo nas suas mãos. Mas urge que a igreja se prepare de uma maneira muito mais intensa para uma vida melhor, de melhor qualidade na presença de Deus, experimentando mais da fidelidade de Deus, experimentando mais da santidade de Deus, experimentando mais da presença de Deus, da verdade de Deus, do jeito de Deus fazer, porque é isto que vai fazer com que nós estejamos preservados diante de tanta corrupção, de tanta degradação, de tanta maldade que está envolvendo e faz parte de todo esse sistema do qual nós fazemos parte inerente, não temos jeito de viver separadamente. Deus nem quer isso, que nós vivamos em guetos, mas que nós vivamos lá nas empresas onde nós trabalhamos, lá onde nós temos o nosso comércio, lá onde nós estudamos, onde moramos, onde nos relacionamos com as pessoas. A gente vai ali e demonstre todo o amor de Deus, e demonstre toda a possibilidade de uma vida abundante na presença de Deus, e demonstre ali a graça de Deus que habita em mim e habita em você. É isso que vai atrair as pessoas para o Senhor Jesus. Não é o carro novo, não é o sucesso da empresa, não é o bem-estar físico, nada disso, mas é aquela satisfação da eternidade, aquela certeza de que para onde nós, quem somos, de onde viemos e para onde nós vamos. As pessoas não sabem para onde vão, e eu e você temos esse grande privilégio de saber onde estávamos, onde estamos e para onde nós vamos. Amém. Quem diz amém? Amém. Então eu queria que você abrisse, por favor, Apocalipse capítulo 1. E nós vamos falar de uma realidade que nem sempre é muito aludida no nosso meio, mas que é uma grande verdade, e pela qual o Senhor batalhou, pela qual Jesus viveu e morreu,
Capítulo 1 de Apocalipse, versículo 4 em diante, diz assim: João, as 7 igrejas. Eu estou lendo aqui na versão King James, porque tem a letra bem grande. Eu não preciso de óculos. Não, é brincadeira, porque o King James tem algumas, ele dá uma ampliada em alguns conceitos que fica bastante interessante. Não muda nada no teor, absolutamente não, mas coloca numa linguagem que às vezes é bastante interessante para se estudar. Então, capítulo 1 de Apocalipse, versículo 4, assim: João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, daquele que era, que há de vir, e da parte do séptuplo Espírito Santo que assiste diante do seu trono, o Espírito Santo de Deus, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, ele que nos ama e mediante o seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados. Aleluia. Versículo 6: e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus seu Pai. A Ele, portanto, sejam glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Versículo 6 diz assim: nos constituiu reino e sacerdotes. Diga comigo: reino e sacerdotes. Agora vá comigo, por favor, por gentileza, ao capítulo 5 deste mesmo livro, os versos 9 e 10. E cantavam, e eles, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Senhor, versículo 8, com as taças cheias de incenso, e eles cantavam um cântico novo, que dizia: tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos. Esse livro a que ele está se referindo é o livro das últimas coisas, dos últimos acontecimentos que se desenrolariam mais à frente nesse livro, Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Deixa eu perguntar: quem aqui foi comprado pelo precioso sangue do Cordeiro? Você foi comprado? Então veja o que aconteceu com você aqui no versículo 10. E tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Você foi constituído, você foi empossado, você foi delegado, você foi ali autorizado a ser rei e sacerdote, uma vez que você tenha sido comprado por esse precioso sangue. Você foi comprado por esse precioso sangue? Amém. Quem diz amém? Amém. Volta comigo, por gentileza, mais um texto, lá na primeira carta de Pedro. É só voltar com algumas folhas aqui, Você tem Judas, você tem João e Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Isso é gostoso, Bíblia de papel, Tem esse barulhinho assim, Mas você pega na sua Bíblia digital, aí fica aquela coisa tchac, assim, tal, Toca o WhatsApp, você vai olhar. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Diz assim: porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais sequer povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinhais recebido a misericórdia, contudo agora a recebestes.
Pai, mais uma vez, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai, no nosso meio. Abençoe esse tempo de meditação na Tua Palavra e que saiamos daqui, Senhor Deus, renovados pela Tua doce presença na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. Reis e sacerdotes. Reis fala de autoridade, fala de comandar exércitos, fala de dar ordem, fala de estabelecer governo, fala de ter ali súditos, fala de ter exército, etc. e tal, fala de poder. O Senhor tem nos chamado para ser reis, e reis segundo a sua justiça, segundo aquilo que Ele tem de bom para todas as pessoas. Você então está sendo chamado para ter uma voz de comando, uma voz de autoridade naquele meio onde você está. Você recebe isso em nome de Jesus, como rei, outorgado por um rei maior, que é o nosso rei, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Mas ele fala também que nós somos os sacerdotes. E quem é o sacerdote? Na antiguidade, o sacerdote era aquele que fazia a interface entre Deus e o povo. É aquele que pegava do povo as suas necessidades, seus clamores, as suas angústias, enfermidades, pecados, trazia diante de Deus, trabalhava aquilo diante de Deus e pedia perdão a Deus, e pedia misericórdia a Deus, e pedia o favor de Deus, e de Deus ouvia a palavra, de Deus ouvia a deliberação, de Deus ouvia a ordem e levava ao povo. Assim diz o Senhor. Você e eu fomos chamados para ser essa interface, para fazermos essa interface entre Deus e este mundo perdido. Quem diz amém? Além de fazer essa interface entre um e outro aqui, entre nos abençoarmos, entre dizer da palavra de Deus, Daniel, continua firme, meu irmão, porque o Senhor é com você. Não desiste. Continua buscando ao Senhor, que um dia você vai ver o resultado de tudo aquilo que você plantou na sua vida, e Deus vai abençoar grandemente a sua vida, a sua família, seus netos. Você recebe? Então, o que eu estou fazendo? Uma interface da parte de Deus para a vida daquele irmão. Ao mesmo tempo, posso dizer: Senhor, cuida da vida do Daniel, Pai. Senhor, Tu sabes os negócios que ele tem lá em Bebedouro, as casas que ele tem ali, as coisas que ele tem, o comércio que ele tem aqui na cidade. Pai, abençoa, mas muito mais que isso, Senhor, dá a ele uma experiência cada dia nova na Tua presença. Compreende? Eu posso interceder por ele, eu posso abençoar. Quem diz amém? Agora, isso é lindo dos sacerdotes, é lindo e ao mesmo tempo nos traz uma responsabilidade bastante grande. Agora, o que é lindo, e aí é que entra a minha fala nessa noite, sobre a adoração. E como sacerdotes, o sacerdote é que levava diante do Senhor e queimava incenso diante do Senhor. O incenso agradável, aquele aroma suave na presença do Senhor, ali no meio. Essa palavra que ali no lugar chamado Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano e não sem sangue, havia ali a arca da aliança, um móvel de madeira, de acácia coberto de ouro, sobre o qual havia um propiciatório, um lugar onde se acendia ali o incenso agradável a Deus. Haviam 2 querubins, um de frente para o outro, né? E nós vemos no texto lá de Apocalipse que lá no céu, né, os seres viventes, juntamente com aquela ordem celestial, todos estão dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, que era, que é e que há de vir. Santo, Santo, Santo é o Senhor, que era, que é e que há de vir. E 24 horas lá no céu há esse dizer, há esse enunciado: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Então o sumo sacerdote entrava uma vez por ano ali para queimar incenso do Senhor. Diz a história que ele entrava com uma corda amarrada na sua cintura, e na sua veste havia ali romanzinhas de metal, né, penduradas, para que houvesse sempre um ruído, um tilintar, um tilim, 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 né? Porque a hora que parasse de fazer tilim, 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 durante muito tempo, pode puxar a corda que vinha um cadáver daquele lado. O Senhor não tinha aceito a vida daquele sumo sacerdote. Mas a palavra diz que Jesus Cristo, lá no homem Hebreus, né? Eu falei isso ontem. Lá em Hebreus fala que Jesus, uma vez por todas, se deu por nós como
supremo sacerdote, agora não mais oferecendo um sacrifício que ele adquiria nesta terra, sejam animais, sejam incensos, mas ele mesmo como sacrifício final a Deus, uma vez por todas, ele entrou ali no Santo dos Santos e deu a si mesmo, e abriu a porta, abriu agora, o véu foi rasgado para que nós, todos nós que dizemos que fomos comprados por aquele precioso sangue, pudéssemos entrar e ter a mesma comunhão que um sumo sacerdote tem, entrar no Santo dos Santos, entrar ali face a face com o Senhor, ouvir da voz do próprio Pai, o quanto Ele ama o seu povo, o quanto Ele nos ama. Quem pode dizer não? Agora aí que entra a minha e a sua parte. Amados, isso fala de um relacionamento com Deus muito além da forma, muito além do costume, muito além dos conceitos intelectuais que nós possamos ter a respeito do assunto, muito mais do que a leitura pura e simples da palavra como se fosse um livro histórico. Não vou falar sobre a Dilma, deixa que ela falou sobre a Bíblia, deixa quieto, esquece, apaga. Aqui nós encontramos vida, aqui nós encontramos vida para o nosso dia a dia. Cada palavra, cada acento, cada vírgula faz sentido para nós, porque elas falam de um Deus vivo, elas falam de um Deus que se importa conosco, fala de um Senhor que mandou o seu Filho para morrer por nós, para que nós pudéssemos ter acesso à sua presença. Como sacerdote, você recebeu o direito de atravessar o véu. Como sacerdote agora você já teria a carteirinha. A carteirinha para dizer assim, eu posso entrar, tá vendo? Posso. Mas não bastasse isso, sabe o que aconteceu com aquele véu? Aquele véu foi rasgado de alto a baixo. Você já tem a carteirinha, mas agora não tem mais véu. Agora não tem mais véu, agora está aberto, agora está ali escancarado. Você pode ver quando Jesus foi crucificado, os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, falam do véu sendo rasgado naquele momento em que Jesus estava sendo crucificado. 2 deles falam que o véu foi rasgado de alto a baixo, de alto a baixo. Eu já falei um pouquinho sobre o véu aqui, um tecido de mais ou menos 5 centímetros de espessura, tecido de lã, que tinha mais ou menos 6 metros de largura por 18 metros de altura. Não havia nenhuma força conhecida naquela época que conseguisse rasgar aquele tecido. Para você ter ideia, fizeram uma comparação, haveria necessidade de 2 tratores agrícolas em sentido oposto para tentar rasgar aquele tecido. Imagine você engatar um pedaço de pano num trator agrícola aqui e outro ali, e agora vamos lá, pessoal, só assim que ele se romperia. Não era um filó, um tecido filozinho, uma seda, era um tecido de mais ou menos 5 centímetros de espessura, mais ou menos 6 metros de largura, mais ou menos 18 metros de altura. E a palavra diz em 2 dos evangelhos que ele foi rasgado de alto a baixo, de alto a baixo. O próprio Pai fez assim: meu filho já cumpriu todas as coisas. Meu filho era o próprio véu. Lá em Hebreus capítulo 10 nós vemos falando que nós podemos agora com ousadia entrar no Santo dos Santos. Esse véu justamente no templo de Herodes, ali no templo, ele fazia a separação do santo, do lugar santo para o Santo dos Santos, esse lugar que só o sumo sacerdote podia entrar, né? Então havia um véu ali, e só podia passar por aquele véu o sumo sacerdote, só podia passar por aquele outro ambiente chamado Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, onde se oferecia a libação ao Senhor, só podia entrar o sumo sacerdote. Então o que Jesus veio fazer? Jesus veio se oferecer, primeiro como sacrifício perfeito, segundo, ele é o próprio véu que foi rasgado.
E ele é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele fez todas as coisas para que eu e você pudéssemos ter uma vida muito mais expressiva, muito mais significativa, muito mais frutífera, experimentando a presença de Deus. Como foi falado hoje, a presença de Deus. A presença de Deus é que transforma a gente, pessoal. É na presença de Deus que todas as coisas são resolvidas. Você tem coisas para serem resolvidas na sua vida natural. Você pode escolher dois caminhos. Você pode tentar lutar com a sua própria força, com a sua capacidade, que certamente você a tem. Você estudou para isso, você se preparou para isso. Mas certamente nem sempre a tua força, a tua capacidade, a tua habilidade vai levar a um destino correto. Esse é o caminho. Em geral leva a gente a uma canseira, em geral leva a gente a uma frustração, em geral leva a gente a uma tristeza, a uma decepção, a uma frustração. Esse é o caminho. Também pode levar a algumas alegrias, etc. Tal. Não, claro, você tem capacidade. Agora, qual é o melhor caminho? O melhor caminho é escolher, dizer assim: Senhor, nas tuas mãos eu entrego. Me ajuda neste assunto. Me ajuda. Eu conheci o senhor. Ele era projetista mecânico e durante muitos anos ele quem projetou os câmbios da GM. Ele trabalhava aqui na Clark, na época que era Clark, não era Eaton ainda. Seu Hideo, o nome dele, o japonês. E durante muitos e muitos anos ele foi projetista dos câmbios GM e tal. E ele dizia assim: quanta vez, né? Estava com problema, a engrenagem não dava certo lá. Um japonesinho desse tamanho, cheio de Deus, cheio do amor de Deus, a graça de pessoa. Problema. Aí foi orar, né? Aí foi orar: Jesus, ajuda, problema aqui, ó, não sai fazer cálculo. Pronto, saía mais um câmbio perfeito. Aí outro dia ele falou para mim: pastor, outro dia subi no telhado de casa e ali problema na caixa d'água até o telhado. Eu fiquei: como fazer? Aí eu orei, pedi: Senhor, dá sabedoria, Senhor. Cara, é projetista. Aí, Senhor, abençoou, arrumou, não deu problema. Gente, entrar pelo véu é muito mais do que algo místico, é muito mais do que algo sobrenatural. O sobrenatural é bom, é lindo, é gostoso, mas é extremamente prático você dizer: Senhor, qual é a molécula que o Senhor quer que eu use? Aí o Senhor vai dizer: aquela do terceiro frasco que está ali. Aí pronto, menos 1000 horas de trabalho. Aleluia! Glória a Deus! Quem diz amém? Senhor, como o Senhor quer que eu faça esse negócio? Me ajuda nesse negócio. Senhor, como é que o Senhor quer que eu faça essas declarações? Senhor, como é que eu faça esse processo? Como eu atendo a esse cliente? Como eu faço essa venda de imóvel? Como eu vou trabalhar lá no gabinete daquelas pessoas? Como eu vou fazer essas vendas, Senhor? Como eu vou atender meu cliente? Pai, como é que eu vou fomentar o meu negócio? Senhor, como que eu vou fazer? Eu estudei, eu sei o caminho das pedras. Eu sei, claro, sei todas as técnicas. Então, eu faço cursos aqui de motivação pessoal. Você é mais que vencedor mesmo, né? Não! O cristianismo vem, o evangelho vem para você. Faz comigo aqui, pessoal. Que diminua eu e cresça. Isso é adoração, amados. Você vai entrar no seu quarto, você vai ali se ajoelhar e dizer: Senhor, a parada está difícil aqui. Na verdade, eu peço a você que não espere seus recursos acabarem. Seja mais esperto. Vá antes de você começar a usar os seus recursos. Porque o Senhor tem todos os recursos que você precisa. O Senhor tem todas as respostas que você precisa. O Senhor tem todo o dinheiro. Ele é dono do ouro e da prata. E se às vezes a gente está vivendo numa situação à míngua,
É porque nós não estamos levando tudo a Ele, dizendo: Senhor, por favor, toma conta desse negócio. E Ele vai dizer: na verdade, meu filho, eu queria conversar com você. Não é esse negócio que eu quero que você faça, é outro negócio. Mas você e eu só poderemos experimentar essa resposta a partir de uma intimidade, a partir de uma vida na presença dEle. E essa vida é a vida do sacerdote. Você é sacerdote, sacerdotisa do Senhor. Você é rei, você é rainha do Senhor. Você foi delegado para viver num mundo de vitória. Como nós dissemos ontem, o vencedor não é aquele que ganha todas, mas é aquele que, apesar de uma momentânea derrota, tem sempre diante de si a certeza de que a vitória já está ganha em Cristo Jesus. E lá em Romanos 8 fala que, a despeito de todas as coisas, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem dor na coluna, nem dor, né? Nada, por pior que seja a situação, por mais difícil que esteja, o Senhor vai estar sempre ao seu lado, o Senhor vai estar sempre ali, o caminho vai estar sempre aberto, o véu já foi rasgado, basta você pela fé, como diz Hebreus 11, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele gosta de fazer coisas boas. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus gosta de fazer coisas boas. E se de alguma maneira você está passando por um estreito, saiba que é uma coisa boa de Deus na sua vida está para chegar, porque é algo muito bom Deus tem para todos. Então o que eu gostaria de deixar nessa noite é que você levasse no seu coração que a adoração não é algo místico, que a adoração não é apenas tangenciar o sobrenatural, é isso também, mas adorar significa, antes de qualquer coisa, humilhar-se debaixo da potente mão de Deus. E Ele a seu tempo vos exaltará. Quando o inimigo foi tentar Jesus no deserto, lá em Mateus 4, se não me engano, ele levou Jesus para o alto de um monte. Monte, né, fala, tem vários significados de monte, mas monte fala do lugar de adoração nesse caso. E do alto desse monte, o diabo, o inimigo, mostrou para Jesus todos os reinos desse mundo. E disse para Jesus: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. O que chama bastante atenção é que Jesus jamais discutiu a propriedade do mundo pelo diabo, a sua propriedade. Jesus não discute que o diabo tem um mundo. Ele não diz: eu que sou mentiroso, esse negócio aqui foi meu pai que fez, é Deus, não sei o que lá. Ele não diz isso para o diabo. O que ele vai dizer é o seguinte: está escrito, somente ao teu Deus servirás, e somente a Ele adorarás. Essas duas palavras têm a ver com a adoração. Proskuneo fala de curvar-se, fala de estar na presença de Deus. Então, nesta noite, encerrando, né, a palavra do Adorando em Família, eu queria deixar isso com você. Que você agora, como sacerdote, como sacerdotisa, como rei, como rainha, você foi delegado, você foi autorizado, você está ali habilitado pelo precioso sangue do Cordeiro a atravessar um pouco mais, ir um pouco mais além do que os átrios, né? Os 3 lugares que faziam divisão do tabernáculo: os átrios, o lugar santo e o Santo dos Santos. Nos átrios aconteceria o ajuntamento das pessoas. No lugar santo havia ali mais significativamente, havia ali um espelho na pia de bronze. Esse espelho fala da gente se ver, da gente se olhar, e fala da cura da alma, que é muito importante. Então, corpo, alma, mas agora há uma dimensão mais interessante, mais profunda, que é o Santo dos Santos. Átrios, lugar santo, e Santo dos Santos. No Santo dos Santos é onde o Senhor fala aos nossos corações, face a face. E é essa experiência que nós, como pastores, desejamos que cada crente tenha. Que cada crente possa, claro, nós amamos orar por
todos, mas quando você aprender o caminho do Santo dos Santos, quando você aprender o caminho dos átrios, do lugar santo, do Santo dos Santos, você vai ver que ali já está aberto o canal, o caminho se abriu, a porta está aberta, o véu foi rasgado, não há mais nada que impeça você de ter a sua experiência com Deus, você pessoalmente receber diretamente do Senhor, não necessariamente através de uma outra pessoa. Não há nada errado nisso, por favor. Nós queremos continuar orando pelo povo, né, pastor? Queremos, mas se você compreender isso, sabe, quando nós estivermos cantando e houver aquela direção, aquele direcionamento, diz assim: agora você é que vai cantar, agora é você que vai falar, agora é você que vai prestar como indivíduo a adoração diante de Deus. E aí você não vai mais precisar pôr a mão no bolso, ver se o telefone tocou, que oração mesmo e tal. Mas você fala: eu não vi a hora de chegar esse momento para eu poder falar o quanto eu amo o Senhor. A música que o irmão lá está dirigindo é muito boa, mas eu tenho uma canção no meu coração, eu tenho uma canção que eu quero dizer, oh meu Deus. E nós estamos liberando esta unção na sua vida. Nós estamos liberando esta unção na sua vida. Você pode cantar um cântico novo, você pode dizer palavras de adoração em bom e alto som, porque você vai experimentar o Santo dos Santos. E quem entra no Santo dos Santos não quer mais sair de lá, quer estar sempre lá, quer estar sempre cantando, quer estar sempre bendizendo, quer estar sempre adorando, mesmo que não saiba cantar. Sabe por quê? Porque Deus não ouve como a gente ouve, Deus ouve o coração da pessoa, o teu coração e o meu coração. Quem diz amém? Então meu convite para você nessa noite, amados, recebe essa palavra no teu coração, recebe essa palavra. Você não tem mais nada que impeça você de ter uma vida muito mais interessante, interessante mesmo, que os músicos sabem do que se trata. Uma vida muito mais expressiva na experiência da presença de Deus, no experimentar a graça de Deus. Então eu queria te convidar nessa noite, primeiro, a se desarmar completamente, porque ninguém pode entrar no Santo dos Santos armado de qualquer preconceito. Diz assim: Senhor, eu quero aqui me submeter hoje, mais uma vez, ao toque do Teu Espírito Santo. Sabe, amados, nós estamos numa igreja muito equilibrada. Nós fazemos parte aqui de uma igreja muito consciente da necessidade da palavra pura de Deus. E o que você está recebendo essa noite é palavra pura que vem de Deus. O interesse de Deus pela sua vida, para que você se achegue ainda mais a Ele, que você tenha ainda mais soluções para a sua vida, soluções para os dilemas da sua vida. Aonde você vai encontrar? No Google, no Wikipedia, você vai encontrar tudo que você precisa na presença de Deus. Na sua presença há abundância de alegria, na sua presença há abundância de alimento, na sua presença há fartura, há uma mesa farta na presença de Deus. E Deus está dizendo: entra, meu filho, sirva-se, entra. E você não sei se eu vou, não sei se eu quero, não sei. Amados, desarme-se, entra, coma, beba, seja fortalecido, seja agraciado pelo toque de Deus sobre a sua cabeça. Você vai sentir hoje, algumas pessoas aqui sentirão hoje, a mão de Deus sobre os seus ombros, a mão de Deus passando sobre a sua cabeça, a mão de Deus enxugando as suas lágrimas. Quantos querem ter uma experiência? Ir além do véu, porque esse véu não existe mais. Se houvesse véu, você teria uma autorização para entrar, mas não tem mais véu. O próprio véu foi rasgado. O Senhor Jesus, na cruz do Calvário, Ele é o véu. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Você pode ler. Então o Adorando em Família deste ano vai ficar marcado como aquele ano em que nós falamos da necessidade
de compreendermos estas verdades bíblicas, compreendermos essas verdades que o Senhor tem há muito, muito tempo, e pelo que Ele pagou um preço incalculável. O preço que Jesus pagou para que nós fôssemos elevados a esse status, para que nós pudéssemos sermos essas pessoas que somos, nós não fazemos a menor ideia. Tudo que nós possamos imaginar de glorioso, tudo que nós possamos imaginar de grandioso, de valoroso, nunca chegará aos pés daquilo que realmente é, porque o nosso Senhor Jesus, Ele e por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas, e Ele se deixou morrer. Não foram os homens que o mataram, bem, Ele se deixou matar, para que eu e você tivéssemos essa elevação, para que eu e você, finitos, mortais, errantes, agora já não temos mais o erro, não temos o pecado, porque a Bíblia, nós lemos ali, Ele já tirou toda a culpa do pecado. O pecado não terá domínio sobre vós. Se pecardes, confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos livrar de toda injustiça. Essa é a sua palavra. Acusador é o diabo. O diabo é acusador. A palavra diz: aquele que é nascido de Deus, ou seja, aquele em quem Jesus entra, não vive na prática do pecado. Eu não vou pecar porque é feio. O pastor vai ficar bravo comigo, Jesus não gosta. Não, você não vai pecar porque você está cheio do Senhor Jesus, você está cheio da sua graça e você não tem interesse nenhum em pecar. E se acontecer um acidente de percurso, se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Já foi feito, o caminho já se abriu, o véu já caiu, e você não precisa mais mendigar nada. Agora você faz parte daquela realeza, daquela majestade, daquele ambiente majestoso celestial. É lindo isso, porque nós somos reis servos, reis que servem. Quem diz amém? E isso não diminui a autoridade desses reis, mas aumenta cada vez mais por causa do nome do Senhor. Amém? Vou te convidar a ficar de pé, chamar os irmãos que estão ministrando hoje à noite. Aleluia. Ô Diogo, vem tocar a bateria aí. O Senhor é bom, diga comigo: o Senhor é bom, e a sua bondade dura para sempre. A palavra diz lá em Efésios para nós nos enchermos do Espírito Santo, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Hoje não vai dar tempo de a gente falar sobre salmos, hinos e cânticos espirituais, mas existe uma expressão que sai um pouquinho do nosso controle, que vai além das letras conhecidas, que vai além das melodias conhecidas, vai além das harmonias conhecidas, que é aquela expressão espontânea, que é aquela expressão de você. Eu costumo dizer o seguinte: lá no céu o Senhor tem um gravador com o teu nome, né? Vanderlei. Aí a canção do Vanderlei está lá. E você sabe que ninguém consegue falar um aleluia como o Vanderlei fala. Ninguém consegue falar um amém como a Lourdes fala. E nós não conseguimos falar dois aleluias iguais. Nós não conseguimos falar dois améns iguais. Se você for colocar isso no analisador de espectro, expandir as ondas, etc., então você vai ver que em algum momento haverá uma diferença entre um amém e outro, entre um aleluia e outro. Então tudo que nós fazemos espontaneamente é algo original. Quem gosta de um presente feito só para você?
Já pensou, você vai lá numa relojoaria, você que gosta de relógios legais, né? Aí chega o relojoeiro assim e fala assim, ó, este eu mandei fazer para você. Qual é o valor? Inestimável. E quanto eu tenho que pagar? Nada. É isso que você tem para dar para o Senhor. E só você pode produzir. Só você pode dizer aleluia do jeito que você diz aleluia. Só você pode dizer eu te amo, Jesus, do jeito que você fala eu te amo, Jesus. Eu tenho meu jeito, você tem o seu. E cada um desses aleluias, cada um desses améns, cada um desses seja louvado, é um presente único que o Senhor recebe no seu trono e vai enchendo aquela sala de perfume, aquela sala com a fumaça, com o aroma suave da adoração. Então eu queria te incentivar nessa noite, encerrando adorando, né? Mas nós queremos experimentar isso em todos os cultos. Ergue as suas mãos e comece a dizer algumas palavras. Tu és digno, Senhor.
Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Abraço pelo menos umas 20 pessoas aí. E não faça da adoração somente no tempo da adoração, no tempo da família, né? Mas faça todo dia, todo tempo, uma adoração ao Senhor. Amém?